Bom, estamos falando aqui de fronteira de Markowitz, né? Otimização de carteiras, fronteira de eficiência. No módulo 2, né, de mercado de capitais, conteúdo brasileiro da prova do CNPI. Fizemos um primeiro vídeo em que eu mostrei a teoria de fronteira de Markowitz, né? Como você chega nessa curva em vermelho aqui, que é uma otimização de carteiras, né? Eu pego três ativos, por exemplo, e dado vários níveis de retorno esperado que eu vou conseguir obter ponderando de forma diferente, né, a minha alocação nesses três ativos do meu capital, de tal sorte que a soma dos três pesos sempre vai dar 100% do meu capital. E aí eu consigo, utilizando um modelo de otimização que é achar o mínimo de uma função que, por exemplo, o solver do Excel atende bem, eu consigo chegar nos níveis de menor risco possível que ficam exatamente, né, eles formam exatamente essa curva, né, para os diversos níveis de retorno que eu quiser obter com essas três ações, variando a minha participação, né, a minha alocação em cada uma das três ações. Bom, vou mostrar aqui para vocês as equações que a gente usa, né, para fazer isso, risco e retorno do portfólio, que são essas aqui, né? O retorno esperado de um portfólio P vai ser simplesmente a combinação linear dos retornos esperados das três ações em função dos seus respectivos pesos. Traduzindo, é uma média aritmética ponderada dos três retornos das respectivas ações. De onde eu pego esses retornos? Eu pego um histórico de preços da janela que eu quiser, de 1 ano, 2, 5 anos, e monto retornos diários, retornos semanais, retornos mensais, retornos anuais em janelas móveis, né, que vão deslocando um dia após o outro, né? Eu tenho um vídeo sobre essa montagem dessa planilha e lá eu obtenho retornos médios esperados, mensais, anuais, do jeito que eu quiser, e eu posso montar minha carteira usando qualquer um desses retornos, desde que eles sejam médios, né? Então, se eu pego retornos anuais médios e eu pego um valor, né, para cada um dos três ativos, eu vou ter um retorno esperado baseado no histórico, né? A gente sabe que retornos passados não garantem retornos futuros, mas a melhor informação que a gente tem das ações sempre são os retornos passados, e a teoria se baseia nisso. Nada impede de eu olhar de uma forma mais prospectiva, né, para o futuro e determinar um retorno esperado para cada uma dessas ações, se eu tiver condição de fazer isso, e usar essa teoria para fazer o cálculo do retorno e do risco do portfólio, né? Bom, essa é a equação, né, é a fórmula do retorno da carteira. E o que muita gente se equivoca, né, é quando vai determinar o risco da carteira, né? As pessoas usam ponderação, média aritmética ponderada do desvio padrão, média aritmética ponderada da variância. Tudo isso está errado, porque você precisa ter na sua mão essa matriz aqui 3x3. A gente monta a matriz com base nas informações, lógico. O que você precisa saber de antemão para montar a carteira e saber qual é o risco correto dela? Você precisa saber as variâncias, né, ou desvio padrão, né? Você está falando de desvio padrão, que é um nível de risco, né, da mesma ordem de grandeza do retorno, ou a variância também, tanto faz. Porque com a variância você obtém, né, o desvio padrão, né, que é simplesmente a raiz quadrada da variância. E por variância eu represento sigma ao quadrado, né, ou S ao quadrado se for a amostra. O que eu preciso informar? Eu preciso ter de informação. Eu preciso saber o nível de variância, né, ou desvio padrão dos ativos, que é o nível de risco absoluto.
e as medidas de risco relativo entre eles, que a gente chama de covariância ou correlação, dependendo do que você receber de informação, você obtém a covariância. A covariância dos ativos, então são 3 covariâncias que você precisa ter, se forem 3 ativos, entre A e B, A e C e C e B. Aí o que você vai fazer? Bom, tem toda uma teoria que demonstra por que você faz um produto de 3 matrizes, mas aqui eu não vou entrar nessa teoria, porque não é o caso aqui. O que interessa é que você saiba como é feito. É uma multiplicação da matriz linha dos pesos pela matriz 3 por 3 de variâncias covariâncias e pela matriz coluna dos pesos de novo. Então é como se os pesos fossem usados numa média aritmética ponderada no seu quadrado, né? Elevado ao quadrado, porque a variância é o desvio padrão ao quadrado. Aí depois, o número que você obtiver, por incrível que pareça, o produto dessas 3 matrizes aqui, para quem não se lembra do segundo grau, multiplicação de matrizes, vai dar uma matriz 1 por 1 ou, traduzindo, o único número. Exatamente. A variância você vai obter, depois de multiplicar essas 3 matrizes, um único número. E aí esse número você tira a raiz quadrada, você vai obter exatamente o desvio padrão do portfólio, ou o risco do portfólio. Tá ok? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai criar 3 cenários, tá? Um cenário que os ativos não são correlacionados entre si, o segundo cenário os ativos têm correlação positiva e o terceiro cenário os ativos têm correlação negativa entre si. E aí eu vou mostrar para vocês qual é o efeito disso no risco da carteira, tá? Eu vou parar o vídeo por aqui, esse segundo vídeo. Vamos ter mais vídeos, talvez mais 2 ou 3 com esses cenários, mostrando a forma de calcular.